Olá, meus caros amigos, é um prazer enorme apresentar-vos hoje os ensinos de Jesus, falando concretamente do tema As Escrituras Sagradas. Para podermos começar, oremos. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nós podermos estudar a Sua Palavra, para que através da Sua Palavra nós possamos ter a vida eterna. Perdoa as nossas dívidas e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. A Bíblia é uma referência para uma vida plena. Se nós queremos ter uma vida plena, queremos ter uma vida brilhante, queremos ter uma vida virada para aquilo que são os ideais de Deus, devemos conhecer a Bíblia. Uma referência muito bem clara encontramos aqui no livro de João 5, versículo 39, que diz o seguinte: Examinai as Escrituras, porque vós podeis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, este verso é muito maravilhoso, porque nos mostra que a partir do estudo, a partir do compromisso com as Sagradas Escrituras, nós temos a possibilidade de termos a vida eterna, porque testificam de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou aos líderes religiosos no tempo a respeito de conhecer as Sagradas Escrituras? Nós passamos a ler: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Queridos amigos, se queremos viver uma vida plena, conforme dizia, queremos viver uma vida que agrada a Deus, então nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, precisamos ter o domínio da Bíblia. Isso vai ajudar para o nosso crescimento espiritual. E Deus também vai nos abençoar se assim nós o fizermos. Como interpretar as Escrituras ou a Bíblia? Nós encontramos aqui um verso muito importante que fala de que Bíblia Jesus Cristo na altura usava. Okay? Vamos ler aqui esses dois versos. Vem assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então podemos ver nos dois versos a tônica da palavra lei e os profetas. Então, isto mostra que a lei são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os profetas, estamos a falar dos demais livros do Antigo Testamento. Temos também a questão da origem divina das Escrituras. A pergunta é: quem escreveu o livro? Como é que surgiu a Bíblia? Esta é a questão que se coloca aqui. E nós temos o verso que diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui nos deixa muito bem claro que foi através do Espírito Santo de Deus que a Bíblia existiu. Significa que Deus inspirou os seus servos para que pudessem escrever as Sagradas Escrituras. Temos uma outra pergunta que é importante: qual é a fonte da verdade? E vamos ler aqui: Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Está muito bem claro. Só a palavra de Deus é que é a verdade. Significa que é a palavra de Deus que é a norma, o padrão da verdade para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus.
Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Será que é benéfico? Será que é útil? É importante de estudar a Bíblia? Vamos ver os versos. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nos mostra bem claro, bem nítido, de que a Bíblia é útil porque nos traz a sabedoria para a salvação. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos repreende no mau caminho, a Bíblia nos corrige e a Bíblia também nos instrui em justiça, para que nós possamos viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Deus se agrada de filhos que vivem de acordo com a sua vontade, tal como nós também nos agradamos dos nossos filhos quando cumprem aquilo que são os mandamentos que nós mesmos os traçamos para eles. Temos mais uma pergunta que é muito importante. Será que a Bíblia tem verdade? Tem verdade ou não tem verdade? Vamos ler estes dois versos. Vamos ver se tem verdade ou não. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, está claro, queridos amigos, queridos irmãos, que a Bíblia é eterna, a palavra do Senhor é eterna, não é? Temos ainda mais uma questão que é muito importante, sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Todos nós queremos saber quem tem uma bênção especial. Vamos lá ver aqui. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que somos automaticamente abençoados por ouvir a palavra do Senhor, por prestar atenção à palavra do Senhor, por nos darmos tempo para podermos ouvir esta palavra. Nós somos abençoados. Mas não só somos abençoados por ouvir, somos mais do que abençoados quando nós cumprimos com aquilo que Deus nos orienta, que é o guardar. Então, quando nós fizermos isso, então somos mais do que bem abençoados. Como fazer a interpretação, neste caso, da Bíblia? Não é? A Bíblia, como é que ela pode ser interpretada? Esta é uma questão que é muito importante para nós sabermos como a Bíblia ela deve ser interpretada. Vem assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui fica muito bem claro, queridos amigos, que a melhor forma de explicar, esclarecer, não é misturar assuntos. Não é? Hoje, por exemplo, estamos a falar das Escrituras. Então, tentamos hoje pegar tintim por tintim sobre o assunto as Escrituras, ou a Bíblia. Então, é dessa maneira. É este método que Jesus Cristo usou para poder ensinar, onde ele começou por explicar sobre Moisés, os profetas, onde ele explicava sobre o seu respeito, que era a vida, obra que ele veio fazer aqui na Terra. Então, assim, é desta maneira como nós devemos estudar a Bíblia, não é? Porque quando misturamos assuntos não vamos compreender, mas quando explicamos tintim por tintim o ponto, então fica mais fácil nós entendermos as Sagradas Escrituras. Como as pessoas reagem aos ensinos das Escrituras? Então, um dos grandes exemplos é a parábola do semeador. O que acontece com a palavra do semeador?
surge a seguinte questão: quais são os tipos de solo que apresenta nesta parábola? O que significam isto? Vamos começar com o primeiro tipo de solo, que é a beira do caminho, que encontra-se neste caso nos versos de Mateus 13, versículo 4 e 19. Não é? Que ouvindo, neste caso, alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebenta o que foi semeado no seu coração. Este é o caminho que foi semeado ao pé do caminho. Então significa que é uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas logo não tem semente, não tem raiz, não tem nada, e logo perde essa palavra. Ok? Então não dura tempo, né? Não leva tempo, né? Logo é arrancado pelo maligno, como podemos ver. O pássaro arranca a semente que caiu, né? Não leva muito tempo. Agora temos o solo rochoso, que a descrição está em Mateus 13, versículo 5, 20 e 21. Esta aqui é aquela em que cai nas pedras. Ela logo nasceu, porém não tinha terra profunda. Porém, o que foi semeado, neste caso nas pedras, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, aqui estamos a falar daqueles que recebem com muita alegria, saltam, ficam alegres, ficam felizes. Eu acho que aqui são muitos que se encontram nessa situação. Ficam felizes em ouvir a palavra do Senhor, te rendem-se pela palavra. Mas, chegado uma tempestade, estão aí, já abandonam. Já não querem mais seguir aquilo que é a vontade do Senhor. Então, é muito triste, mas é a realidade daquilo que acontece quando a matéria é ouvir a palavra do Senhor. E temos também entre espinhos. O que acontece entre espinhos? Essa é outra que os espinhos crescem e sufocam o que foi semeado entre os espinhos. Estamos a falar daqueles que ouvem, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Queridos amigos, este tipo de solo, este tipo de condição em que encontra-se aqui a palavra para aqueles que ouvem é muito triste. Porque está-se a falar daqueles que ouvem a palavra do Senhor, a recebem, mas por causa de correr atrás das coisas deste mundo, eles não dão conta daquilo que ouviram, infelizmente. E temos a última parte, que eu acho que é a parte mais boa, que é da boa semente. Estamos a falar daqueles que ouvem a palavra do Senhor e não só ouvem e produzem frutos. Pode ser frutos aqui conforme vem de 100, de 70, 30 e muito mais. Queridos amigos, todos nós somos chamados que não só devemos ser ouvintes, mas também devemos ser praticantes, devemos produzir frutos. É isso que agrada a Deus. E a nossa oração é que quero que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática e prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém.